estado do Rio Grande do Norte, ele vem com a construção ao longo de décadas que culminou no caos. Somos o estado mais violento do país, somos o terceiro pior educação no ensino médio, estamos com o salário dos servidores atrasados, um comprometimento de folha acima de 70%, que demonstra com clareza uma total irresponsabilidade com o uso do recurso público. Mas tem uma coisa interessante que a gente tem que falar, né? E eu acho que o exemplo do Rio de Janeiro nos diz muito sobre isso. O Rio de Janeiro é o estado mais rico desse país. É o que tem a maior arrecadação per capita depois do Distrito Federal. E é o que vive a maior crise. O Rio de Janeiro ensinou para o Rio Grande do Norte e para o Brasil que corrupção, quanto mais dinheiro você bota nela, mais ela aumenta. Desperdício da mesma forma. Desvio, quanto mais recursos você botar, mais aumenta. Então, o foco mesmo no Rio Grande do Norte é um grande problema de gestão, assim como em qualquer empresa. Todas as empresas enfrentaram dificuldade recentemente. O país viveu uma crise. Mas algumas empresas fizeram o dever de casa, cortaram onde tinha que cortar, empresas públicas e privadas. Enxugaram a máquina onde tinha que enxugar e conseguiram sobreviver à crise. Os políticos do Rio Grande do Norte continuam com a mesma mentalidade. Eles acordam todos os dias pensando aonde vão construir, criar mais um cargo, uma secretaria, para botar mais uma base política para se manterem no poder. Um gestor eficiente, quando ele acorda de manhã, ele vai acordando pensando onde vai enxugar a máquina pública, onde tem um desperdício, um desvio, uma regalia, um privilégio. E um gestor político, que é a política que vem sendo feita no estado da gente, ela faz exatamente o contrário. Ela vai querendo construir algum caminho para ocupar, botando mais algum apadrinhado político para se manter no poder. Isso já começa, essa mudança ela começa daí. Agora, quais são as providências de imediato? De imediato nós temos que fazer uma auditoria imediata nas gratificações do Estado, nas terceirizações, nas contratações temporárias, nos contratos de cooperativas que tem no estado do Rio Grande do Norte, né? Nas cessões de servidores que tem no estado do Rio Grande do Norte. O estado do Rio Grande do Norte tem muito servidor cedido, recebendo do Estado, que não está prestando serviço ao Estado. Às vezes é uma prefeitura, algum gabinete. Isso é tudo desperdício de recurso público. No nosso estado, nós temos mais de 130 CNPJ da administração direta e indireta. Nós temos mais de 600 escolas, mais de 1.000 unidades de atendimento. Então é uma coisa extremamente complexa. E como é que nós vamos fazer para poder resolver isso? Cada CNPJ desse, ele tem 15 setores em comuns. Cada Secretaria de Estado ela tem 15 setores: compra, recursos humanos, almoxarifado, estoque, frota. Na hora que você unifica algumas secretarias dessas, você consegue reduzir muito a necessidade desses setores. Porque eles hoje são obsoletos, eles não produzem a necessidade que têm. E outro caminho que nós vamos utilizar também é tecnologia. Qualquer empresa pública e privada que conseguiu enfrentar as crises, superar crises, ela tem muita tecnologia. Muito software de qualidade, computadores, rede. Nós estamos na era da internet e no estado do Rio Grande do Norte se comunica ainda por papel entre as secretarias, o que é um grande absurdo nos dias de hoje. Isso é uma demonstração clara de desperdício. Eu vou dar um exemplo interessante. Como eu digo, olho d'água é uma questão de postura, de perfil, mas é um exemplo interessante. Quando eu assumi na minha cidade, nós gastávamos R$25 mil com medicamentos. No meio do mês sempre faltava. Eu pedi para aumentar o pedido, no meio do mês sempre faltava. E aí no segundo mês que eu vi essa situação, eu comprei um computador, baixei um software que era gratuito do governo federal, instalei na internet lá na farmácia e botei um aplicativo. Eu passei a gastar 15 mil e nunca mais faltou medicamento na minha cidade. Combustível a gente gastava 54. Quando eu botei o controle de frota, nós passamos a gastar 28. Então, isso demonstra que a tecnologia ela serve para otimizar muito o uso do recurso público. Só na saúde eu economizei 30% com a implementação da informatização. E acabei com privilégios, essa história de furar a fila, de favoritismo. Então, uma das ferramentas principais que nós vamos utilizar para poder restabelecer o equilíbrio fiscal do Estado, restabelecer primeiro a governabilidade. Porque se você perguntar ao governador hoje, ele não sabe quantos contratos temporários ele tem. Se você perguntar ao governador do estado hoje quantas terceirizações tem, ele também não vai saber. Eu acho que ninguém sabe. É um total descontrole. Na hora que você implementa esse tipo de sistema de gestão integrado, você tem o controle total de quantos cargos tem ali, de quantos contratos, quem está sobrando, qual é a unidade que tem gente faltando, qual é a unidade que tem gente sobrando. Você equaciona isso e consegue equilibrar. Um exemplo interessante é na segurança. A segurança do Estado tem muito desperdício de mão de obra. Você tem profissionais civis qualificados fazendo serviço meio, serviço de despachante, quando o policial era para estar investigando. O policial bem capacitado, bem remunerado não, que eles merecem mais remuneração. Mas um policial, um servidor com remuneração mais elevada, prestando um serviço de um despachante para entregar um documento, para ir fazer uma viagem,
onde isso tudo está errado. Isso é uma questão de gestão de recursos humanos que não existe no nosso Estado. A culpa da Previdência estar hoje como está não é do servidor. A culpa da Previdência estar hoje como está é dos gestores que, ao longo de décadas, mudaram a matriz de contratação do Estado. Então, ao longo das últimas décadas, os servidores eram para ser efetivos. Quem tem previdência própria não pode abusar de servidor temporário, não pode abusar de terceirização, não pode fazer esse tipo de gasto, porque o servidor temporário, o terceirizado, essas cooperativas que prestam serviço na saúde, quando você paga elas, o dinheiro vai para o INSS. Você tira o dinheiro que era para estar na folha, esse dinheiro deveria estar voltando para a previdência própria e ele está indo para o INSS. Então, essa matriz, nós vamos alterá-la. Primeiro, nós vamos reduzir onde for possível reduzir através de um sistema de gestão de recursos humanos. Na sequência, nós vamos alterar essa matriz. Contrato temporário, o nome já diz, é temporário. Você não pode ficar mais que um ano com ele. Passou um ano, você tem que concursar. Se não precisava, não era para ter contratado. Mas se você contratou, você tem que fazer o concurso. Ele é temporário enquanto você faz o concurso. Então, quando você reduz o contrato temporário e aumenta o efetivo, você começa a restabelecer o equilíbrio da Previdência. Isso é um ponto. Outro ponto importante, recompor o FUFI, recompor o fundo. Os últimos 2 governos sacaram praticamente todo o fundo, mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais foram todos sacados do nosso fundo. Esse dinheiro estava rendendo para a nossa Previdência. Esse dinheiro estava aplicado em fundos de rendimento que estavam rendendo uma contribuição que estava ajudando a diminuir esse problema. Eles sacaram esse dinheiro e já não tem mais essa receita. Como é que nós recompomos isso? O governo do Estado ele tem patrimônio. Esse patrimônio ele pode ser ou vendido, simplificando os termos, né? Ou ele pode entrar em parcerias. Eu vou dar um exemplo. Tem uma previdência que eu acho que é europeia, eu não vou lembrar do nome dela agora. Mas ela tem uma sociedade com o Natal Shopping, aqui no Rio Grande do Norte. E parte da receita daquela previdência vem dessa sociedade. Foi utilizado um capital, um investimento de um negócio, que gera receita, que recompõe o fundo e que serve também de valor de patrimônio. Não, a companhia de água, para o nosso projeto, não é uma alternativa viável hoje. Assim como a UERN, a CAERN, elas têm que passar por um saneamento de suas contas, uma transparência total. Cortar os privilégios, as regalias, os desperdícios, tudo isso é feito com o uso de tecnologia. A tecnologia ela trava isso de um jeito que você não tem para onde correr. Eu digo porque eu já fiz isso em pequena escala, mas não muda nada de você fazer isso numa empresa de 300 funcionários para fazer numa de 50 mil. É o mesmo sistema, você vai na unidade, instala o software e o dinheiro só passa por aquele sistema. Então, todo mundo fica obrigado a cumprir suas etapas. No caso específico dessas unidades que nós estamos falando, o ERN, CAERN, eu vou falar da CAERN, que foi a pergunta, o nosso caminho, nós vamos precisar muito da CAERN. O nosso governo vai fazer parcerias público e privadas para sanear as 80% das cidades que não têm saneamento básico hoje. E a CAERN vai ter um papel muito importante, não só na fiscalização e no acompanhamento de todo esse processo, mas também na confecção de um banco de projetos estruturantes de saneamento para nós termos capacidade de trazer esses recursos de Brasília e de outros órgãos, empréstimos se for o caso. Agora a CAERN ela tem esse papel, ela já faz isso. A CAERN já faz esse tipo de projeto. Só que ela não tem estrutura, o dinheiro está sendo desperdiçado com outra coisa, nós temos que otimizar, dar uma função clara e objetiva e depois de saneada, depois de organizada, a CAERN ela atinge seu objetivo, ela deixa de ser, ela passa a ser superavitária tranquilamente, se for feito isso. Mas se não for, eu sou a favor de privatizar. Eu sou a favor da privatização. No momento que você faz o dever de casa dentro da empresa. Você fez o dever de casa, ela continua dando prejuízo? Vende. Acabou, não tem nem o que pensar. Você fez o dever de casa, ela está dando lucro? Não tem para que vender. Então eu acho que o patrimônio que eu acho que é mais interessante para compor isso são imóveis, terrenos, patrimônios do governo do estado que estão às vezes parados, obsoletos, que podem entrar numa parceria público-privada, fazer parte de um empreendimento e gerar uma receita para um fundo, que daqui não de curto prazo, mas de médio prazo. Previdência tem outros caminhos também que têm que ser traçados, né? A questão da Comprev, a compensação das aposentadorias de quem contribuiu parte da sua vida para o INSS, isso às vezes demora a voltar esse dinheiro para a Previdência, isso atrapalha, então isso tem que ser uma coisa feita de forma célere e imediata no ato da aposentadoria do servidor, a revisão dos benefícios concedidos na Previdência, a divisão da Previdência entre os poderes, cada poder tome de conta da sua Previdência, cada poder, isso é uma legislação que nós vamos mandar já no início do ano para tentar passar, que é para que cada um dos poderes do Estado
tenha sua previdência, pague seu aposentado e arque com seu prejuízo também, né? Até porque os poderes eles estão com dinheiro sobrando, que a gente não conseguiu trazer para o governo do estado. Agora o governador não conseguiu trazer de volta, mas tem dinheiro sobrando lá, eles não conseguem nem gastar os recursos. Daria para pelo menos ajudar nessa parceria aí. No nosso projeto, nós temos uma demonstração muito clara no início da gestão de onde cada um vai ter que sofrer seu sacrifício para restabelecer o equilíbrio do estado. Aonde o TJ vai ter que sofrer seu sacrifício, aonde a Assembleia vai ter que sofrer. Eu tenho convicção que o sacrifício que o Executivo tem que fazer, nós vamos ter capacidade, coragem e vontade de fazer. O nosso repasse do MP, dos Tribunais de Contas, o nosso repasse ele está acima da média do Nordeste, bem acima da média, cerca de 20% acima da média. Isso é uma discussão que tem que ser traçada. Mas eu também sou muito sincero, e aí eu não vou mentir aqui para o leitor que tá vendo o jornal agora, que está assistindo, dizer que nós vamos conseguir reduzir o repasse dos poderes. Isso é mentira. O governador que tem o apoio de quase que a totalidade da Assembleia não conseguiu trazer o troco do que sobrou do ano de 2017 de volta para o Estado, que é uma coisa que está na Constituição. Imagine reduzir o repasse, né? Mas o que eu tenho como meta? Fazer o dever de casa no Executivo. Depois de cumprir o dever de casa no Executivo, aí eu tenho moral e capacidade de chegar junto à Assembleia com o apoio da população e dizer: agora Assembleia, agora TJ, agora MP, agora Tribunal de Contas. Agora chegou a vez de vocês. Mas primeiro vamos fazer o dever de casa no Executivo. A segurança pública ela tem um diagnóstico muito severo na análise da população carcerária. A melhor maneira de você analisar o que está acontecendo com o nosso Estado é você analisar o perfil das pessoas que estão presas, né? 97% das pessoas que estão presas não têm o ensino médio concluído. 86% não têm o ensino fundamental. 96% das pessoas que estão presas no Rio Grande do Norte moravam em uma comunidade socialmente vulnerável, sem saneamento, sem calçamento, sem escola, sem creche, sem posto de saúde. Então, a população carcerária do nosso estado, ela mostra com clareza qual é o motivo pelo qual essa desgraça está acontecendo no nosso estado. Para enfrentar essa crise, nós temos 3 frentes básicas. A primeira frente é estancar a nossa fábrica de vulneráveis. A nossa sociedade hoje é uma fábrica de vulneráveis. Nós somos a 3ª pior educação do ensino médio. Metade dos alunos que entram nas escolas do estado do Rio Grande do Norte não saem. Boa parte das escolas, aproximadamente 40%, estão em péssimas condições físicas de manutenção. Então um jovem não tem o menor interesse de entrar naquela escola. Quando chega lá não tem nem professor. E aí nem sai, né? Metade não sai da escola. A mãe desse jovem está lá no hospital, morreu no corredor porque não tinha um medicamento, porque não tinha um médico. Ele foi procurar um emprego, o emprego não existe. A porta do emprego está fechada. Agora a porta da criminalidade e da violência está aberta para ele. Eu não estou aqui justificando nem passando a mão na cabeça do bandido. Pelo contrário, eu acho que o partido que tem a visão mais clara de que a vida de um policial e a vida de um cidadão de bem, pagador de imposto, vale 1000 vezes mais que a vida de um bandido, é o nosso, aqui no Rio Grande do Norte. Mas é muito claro que nós temos que estancar essa fábrica de vulneráveis, senão nós vamos estar enxugando o gelo. Então, o primeiro ponto é fornecer serviços de qualidade e gerar oportunidade de emprego ao jovem, estimulando a iniciativa privada. 85% dos empregos do Rio Grande do Norte são gerados pela iniciativa privada. 15% são gerados pela máquina pública. A máquina pública não paga seus salários. Então, quem é que vai gerar emprego para os jovens? A iniciativa privada. Então, nós vamos focar em estimular a iniciativa privada para que ela gere oportunidade de emprego, enquanto nós estaremos fazendo o dever de casa na educação e na saúde. Primeiro ponto. Segundo ponto, impunidade. Apenas 3% dos crimes do Brasil são investigados. 8% dos homicídios são esclarecidos. Então, o bandido, para ele é bom. Ele rouba, ele mata, ele faz tudo e provavelmente ele não vai ser pego, ele não vai ser preso. Muito provavelmente não vai. Como é que nós vamos fazer isso para reduzir a impunidade? A valorização do servidor é uma coisa primordial. Nós temos, inclusive, vários planos. Um deles é a carreira única dentro do ingresso da Polícia Militar, a questão de organizar essa questão das diárias operacionais, né? Modificar o formato como vem sendo feito, fazer como é feito na Polícia Federal. Enfim, nós temos uma estratégia de valorização do nosso servidor, para que ele seja bem capacitado, qualificado de forma continuada e que tenha armamento pesado e forte para ele poder trabalhar, viatura de qualidade. Vamos valorizar o servidor. Agora, tem uma coisa importante, que São Paulo é um grande exemplo a seguir, que São Paulo, há 10 anos, era o 3º estado mais violento desse país. Hoje é o menos violento. E o Rio Grande do Norte era o 3º menos violento e hoje é o mais violento. Então, o que São Paulo fez há 10 anos atrás que nós não fizemos? São Paulo, há 10 anos atrás, deu início à informatização dos processos de investigação.
e reduziu muito a impunidade com isso. Então lá, aqui no Rio Grande do Norte, um policial quando prende um bandido, ele vai em 6 órgãos diferentes com a pasta debaixo do braço, gastando tempo, hora, viatura, pneu, Ministério Público, ITEP, para poder deixar essa pasta numa delegacia, que essa pasta vai ficar lá, por sorte, talvez seja alguém pegue para investigar esse crime. Em São Paulo isso é feito tudo num clique, num botão. Você aperta um botão e comunica instantaneamente esses órgãos. Então, olha a quantidade de horas que isso foi economizada, né? Além de tudo, cada servidor que passa de cada uma dessas etapas do processo, ele tem um prazo para entregar, ele tem uma lista de processos que ele tem que cumprir, ele tem como prestar contas disso e o gestor daquela unidade tem como acompanhar. Além de tudo, esse tipo de sistema gera informação intuitiva, provas, celeridade nos processos. Você caracteriza um criminoso muito mais rapidamente, você identifica o crime, caracteriza o crime muito mais facilmente, acesso às câmeras, às informações, placas de veículo, tudo isso vem de forma intuitiva para quem está investigando. Aqui hoje é tudo feito no papel. Foi bandido, cometeu crime, tem que ir preso, não tem conversa, tem que cumprir sua pena. Agora tem uma coisa importante de cumprir a pena. 40% dos presos do nosso sistema, eles não receberam ainda a sua sentença, né? Isso aí é uma coisa que tem que ser feita uma parceria imediata com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, para que a gente consiga tirar... Quem tiver uma pena que possa ser dada uma pena mais simples, uma pena alternativa, dá essa pena alternativa. Para que fique na cadeia apenas os criminosos violentos e que impõem risco. Esses criminosos de pena alternativa, que estão lá dentro, eles estão entrando como um criminoso iniciante e estão saindo como um bandido profissional extremamente violentos. Se eles tivessem sido julgados da forma correta, no prazo correto, talvez eles não tivessem aprimorado tanto suas habilidades como criminosos dentro da cadeia. Porque quando você entra no penitenciário no Rio Grande do Norte, você tem que se associar a uma associação criminosa, senão você vai terminar morrendo. Enfim, a questão da impunidade é o segundo ponto que eu falei agora, uso de tecnologia, valorização do servidor, é um ponto-chave que nós temos e nós não estamos aqui inventando a roda. Existem modelos prontos a serem implementados. E o terceiro ponto é exatamente a questão da crise do sistema carcerário. Acabar com as nossas universidades do crime. As penitenciárias do Rio Grande do Norte são verdadeiras universidades do crime. Por causa disso que eu acabei de dizer, 40% dos criminosos que estão lá dentro não receberam sequer sentença. E estão lá, e estão amadurecendo e se aprimorando no mundo do crime. Às vezes a pessoa, às vezes é até inocente, que existem inocentes que não receberam sentença. Que estão lá dentro, que vão virar criminosos. Não tem como ficar ali dentro e não se tornar. A questão do protocolo interno de funcionamento das unidades. Um preso, quando ele vai entrar no sistema prisional, quando ele se desloca de uma cela para outra, quando ele se desloca para o pátio, para a alimentação, tudo isso tem um protocolo de relacionamento no qual o agente penitenciário vê esse preso esporadicamente e muito raramente. Aqui não funciona assim, não tem esses protocolos funcionando. Então, também através do uso de tecnologia, nós vamos implementar os protocolos internos de funcionamento do sistema prisional para que a gente tenha mais eficiência nas nossas penitenciárias, para reduzir essa vulnerabilidade dos nossos agentes e, principalmente, para que o preso não consiga se associar e continuar comandando o crime de dentro de uma penitenciária. A nossa primeira providência é convidar todos os policiais que estão fora de suas funções para assumirem suas funções. Depois de feito isso, nós vamos analisar quais são os policiais que estão desenvolvendo atividade meio. Os policiais, eles são capacitados para estarem nas ruas, para estarem investigando, e aí nessas atividades mesmo nós vamos estar agentes administrativos, que têm um salário inferior e que não é nessa função. Feito isso, nós vamos analisar a real necessidade de nossa polícia. Com esses dados, nós conseguimos saber qual é o concurso que nós temos que fazer. Qualquer gestor que faça um concurso hoje no estado do Rio Grande do Norte, como está, é um grande louco e irresponsável. Porque ele não sabe qual é a mão de obra que ele precisa. Nós temos hoje 15 mil professores na rede estadual de ensino. Apenas 8 mil estão em sala de aula. 3.700 são temporários. Então, isso já demonstra com clareza por que está faltando dinheiro para pagar a folha. E quando eu falo isso, eu falo no sentido de valorizar o servidor, especialmente o servidor efetivo. Hoje nós temos um quadro crítico no estado do Rio Grande do Norte, que são servidores extremamente competentes, capacitados, servidores que fizeram um trabalho espetacular no Rio Grande do Norte. Aí vem um governador, um secretário, um deputado, aí pede o filho do prefeito da cidade tal, que agora vai apoiar o governador, para assumir uma função nessa secretaria, que não entende nada dessa secretaria. Aqueles servidores que estão ali ficam totalmente desestimulados. Se aquela unidade produzia X, ela vai passar a produzir a metade, né? E isso tudo é tudo gestão política ineficiente. O servidor público, especialmente o servidor efetivo, ele precisa ser valorizado. O nosso servidor é um bom servidor, um servidor capaz, mas ele vem sendo
humilhado, maltratado, com salário atrasado, com esse tipo de situação que eu acabei de dizer. Quando você faz isso, você perde, a unidade para de produzir. Eu já fui gestor público e eu via isso de perto. Então, o resultado da minha prefeitura foi exatamente estar cortando esse tipo de situação. Quem tem competência, quem tem capacidade, especialmente quem é efetivo, é quem tem que assumir a chefia do seu setor. Isso é uma forma de valorizar e estimular os servidores a quererem fazer o dever de casa para poder ter resultado. A educação ela é a base de tudo, né? É educação, eu falei de violência, é educação. Se você for para saúde, é educação. Se você for para gerar empregos, é educação. Capital humano atrai empresas, empresas geram emprego. Então, para onde você for, a educação é importante. Quais são as nossas metas? Infelizmente, o histórico do índice da educação do Estado do Rio Grande do Norte ele se mantém. O IDEB não cresce, ele parou ali, os outros estados vão crescendo e a gente vai ficando para trás. Ele estacionou ali. O que nós vamos fazer para mudar isso? Primeiro ponto é organizar a estrutura física, que não é a primeira iniciativa, diga-se de passagem, mas é uma providência que você tem que tomar imediata, porque ela só gera resultado 2 anos depois. Nós temos que ter um banco de projetos de reforma e recuperação das nossas estruturas físicas para captar esse recurso em Brasília, que tem esse recurso disponível, para reestruturar a nossa estrutura física. Segundo ponto, implementar a educação de tempo integral, 100%. A educação de tempo integral é fundamental para o que nós queremos fazer. Trazer o ensino técnico e profissionalizante para o ensino médio. Um exemplo interessante a ser copiado é o que está sendo feito aqui no estado do Ceará. O Ceará está tendo um resultado bem interessante nessa parte da educação. Tecnologia. Sempre que vocês ouvirem falar do nosso plano de governo, vai estar vinculado à tecnologia. Softwares que integrem o aluno, o professor, a escola e o cidadão e a família. Isso é uma coisa muito importante que tem que ser feita. Nós temos um modelo espetacular aqui no Rio Grande do Norte, que é o da UFRN. É um software criado aqui no nosso estado, por uma empresa aqui do nosso estado, que gerencia, pelo número de matrícula, pela idade do aluno, a quantidade de hora de professor, a quantidade de material de expediente, de material de limpeza, enfim, de merenda. Tudo isso através de um sistema que faz um controle no qual você otimiza o gasto público e que torna atrativo principalmente a questão da matéria, a questão do aluno se integrar com o professor e o professor com o aluno. Passa a ser gostoso ir para o colégio, passa a ser atrativo. Isso são algumas das premissas nossas dentro da educação. Trazer valores para dentro da educação, como, por exemplo, o empreendedorismo, que na educação do nosso estado o empreendedorismo é um valor que tem se trabalhado de forma equivocada, né? Nós temos um potencial enorme de empreender, isso tem sido podado. E a segunda língua. Uma das coisas mais importantes que nós vamos implementar no nosso estado é que um aluno do ensino médio do Rio Grande do Norte, quando ele sair da escola pública do ensino médio, ele sai falando uma segunda língua, pelo menos, para ele ingressar nesse estado turístico aí, que talvez seja uma das maiores vocações do nosso estado, é o turismo. A gente não pode ter um estado falando um pouco uma segunda língua, né? A gente tem muita gente capacitada na segunda língua. A saúde do Rio Grande do Norte, ela vive um momento que é preocupante. Se você analisar no Ceará e na Paraíba, que é do lado, todos dois já implementaram as redes de atenção à saúde. As redes de atenção à saúde é uma logística de trabalho que otimiza o uso do dinheiro público, mas que principalmente que atende muito bem o cidadão. Eu vou dar um exemplo prático que resume isso que nós vamos implementar no estado. Quando um cidadão sofre um acidente de moto lá em Olho d'Água, na minha terra, ele era para ligar para 193, a ambulância SAMU pegar ele, levar ele para o hospital regional mais próximo, ele ser atendido e o problema dele ser resolvido ali. Ele voltar para a cidade dele e a nossa atenção básica é fazer o cuidado dele, né? Como é que acontece hoje? Esse cidadão sofre um acidente de moto, ele tem que arranjar emprestado, pedindo favor um vereador, um prefeito, uma ambulância de uma prefeitura. No caso de Olho d'Água, pegar de Olho d'Água. Aí vai para o próximo regional. Quando chega lá no regional, tem um hospital de Olho d'Água, que não vai ter resolutividade nenhuma, vai ter um médico sem capacidade de operar, sem anestesista, sem centro cirúrgico. Aí ele vai de lá para o próximo regional. Quando chega no regional, mesma situação. Não vai ter resolutividade nenhuma. Aí ele vem nas estradas esburacadas do Rio Grande do Norte até chegar em Mossoró. Ele vem lá de Mossoró até Natal, quando chega aqui está o Valfredo superlotado, ele vai fazer parte daquela fila dos corredores, sofrer. Isso se ele não tiver morrido nesse caminho de lá para cá. Essa é a situação atual. Existem as redes de atenção à saúde, que é um projeto que já tem mais de 10 anos. Se você for para Paraíba, do lado de Olho d'Água ali, vizinho, se você sofrer um acidente, você vai para uma ambulância SAMU, ela vai levar para um hospital regional, você vai ser atendido, operado, e você vai voltar para sua casa. Então, olha o desperdício de dinheiro que aconteceu aqui, olha o sofrimento desse rapaz e dessa família, enfim, tudo porque não foi implementada essas redes. Breni, como é que implementa uma rede dessa? É só uma questão de gestão e organização.
cada unidade absorver uma demanda da rede. Cada unidade absorve um serviço. Nós temos mão de obra, nós temos recursos, só que não está sendo feita essa organização. Está tudo concentrado em Natal e Mossoró e termina sacrificando a nossa população. Isso tem como ser feito, é uma questão de organização e de gestão e que nós sabemos exatamente como fazer, especialmente também com o uso da tecnologia. Ela ajuda muito a gente em toda essa parte de logística, de distribuição, de controle de insumos, de controle de frota, de controle de servidores. O estado do Rio Grande do Norte tem hospitais regionais que tem 3 vezes a quantidade de funcionários de outros, fazendo a mesma coisa. Aí você começa a entender para onde está indo o dinheiro público, né? Para onde está indo por que está tendo esse déficit que nós falamos tanto no estado do Rio Grande do Norte. Qual é o diferencial do Solidariedade? Qual é o diferencial de Breno Queiroga, né? O Solidariedade no Rio Grande do Norte ele tem total independência e autonomia no partido no estado. Foi isso que me trouxe para o Solidariedade. Essa autonomia de tomar as decisões que têm que ser tomadas a nível estadual. Isso é uma coisa que tem muito clara e objetiva no nosso partido. Inclusive a autonomia até na escolha de candidatos e tudo mais. Agora, o nosso grupo tem essa forma de fazer política. O nosso deputado Kelps, que foi candidato até a vice-prefeito aqui a prefeito aqui em Natal, ele fez uma campanha barata, né? Uma campanha feita com celular, sem gastar dinheiro, sem panfletagem, sem gasto com material, uma campanha extremamente barata e sem alianças com partidos que historicamente ocupam a máquina pública sem resultado. Mesmo modelo nós estamos fazendo na campanha do governo do estado do Rio Grande do Norte. É uma campanha barata, nós não estamos comprando votos naquelas campanhas milionárias, comprando lideranças políticas, e nós não estamos nos aliando com os partidos que tradicionalmente ocupam a máquina pública sem gerar resultados à população. Então isso me dá total autonomia de chegar no dia 2 de janeiro e tomar as decisões que têm que ser tomadas para poder restabelecer o equilíbrio fiscal do Estado, para principalmente atender bem o cidadão. Esse é o nosso objetivo, atender bem o cidadão e gerar emprego e oportunidade para o jovem. Eu penso o seguinte, Fátima já é candidata há 4 anos, né? Carlos Eduardo, a menos um pouco, porque ele dizia que não era candidato, mas todo mundo sabia que ele era, também já está candidato há um certo tempo. Robson, há 4 anos. Eu sou candidato há 1 mês e meio. O povo ainda não conhece o projeto Solidariedade, ainda não conhece Breno Queiroga e vai ter a oportunidade de conhecer agora. Agora, tem um candidato que ele está ganhando de lapada de todo mundo. É o ninguém. Né? O cidadão, ninguém está ganhando de 2 para 1. Se for para a espontânea, é 80% que não vota em ninguém ou que não vai votar e fica só 20% para todos os outros candidatos. Então, nós apostamos que o cidadão, quando ele conhecer o nosso projeto, quando ele vê que existe uma alternativa, quando ele sentir segurança, porque uma coisa é eu estar aqui na frente de vocês, dizendo tudo isso que vou fazer e nunca ter feito. E não ter nenhum exemplo na minha vida e não ter ninguém por trás para me dar um amparo. Outra coisa é o projeto que nós criamos. São pessoas que no seu histórico de vida já demonstraram competência e capacidade técnica de gestão, seja na vida pública ou privada. Quando gestores, quando servidores foram bons servidores, nós montamos um bom grupo. Já estamos hoje em 150 cidades no Rio Grande do Norte. Já temos 90 mandatos no estado do Rio Grande do Norte. Temos um mandato do nosso deputado Kelps, que é um orgulho, um exemplo para todo o partido. Nós temos hoje uma chapa própria, que vai eleger provavelmente 3 deputados estaduais. Uma chapa para federal, que nós nos coligamos, que provavelmente vai eleger um deputado federal. E temos a candidatura de Breno Queiroga e de Sérgio Leocádio para o governo do estado. E também a candidatura da nossa senadora Magnólia Figueiredo. Então é um projeto grande, um projeto feito de pessoas que têm competência e capacidade e um projeto sério e objetivo. Né? Nós estudamos muito para estarmos aqui hoje, nós nos preparamos para estarmos nessa função. E eu acho que o Rio Grande do Norte precisa. Eu falo como cidadão, eu entrei nessa história porque como cidadão eu olhava e não via alternativa para votar, eu não via opção. Quem criou o problema do Rio Grande do Norte se propondo a resolver o problema do Rio Grande do Norte. E do outro lado, um grupo de pessoas que não se capacitaram, não construíram um projeto sólido para poder fazer isso. E ficava esse vácuo. E não aparecia esse nome. O grupo disse, olha, vamos sentar, vamos fazer isso, vamos enfrentar. Vamos. E aí nós montamos esse grupo, esse projeto. E eu estou muito confiante que quando o cidadão do Rio Grande do Norte conhecer nosso projeto, ele vai ver que surgiu a opção que ele tanto esperava para poder fazer a mudança que o estado do Rio Grande do Norte precisa.